Boa noite. Vamos começar. Primeiro, desculpa o atraso. Vamos lá, vamos começar, que hoje o ambulatório foi um pouquinho cheio. Peço desculpa a todos sobre esse pequeno atraso nosso aí. Então, continuando nas nossas aulas aí de retina, voltaremos a ser todas as segundas-feiras, e hoje o assunto é de descolamento de retina. Agradecer a Carol aqui por ter me ajudado na montagem aqui da aula. E no final, depois, vocês podem culpar a homenagem, foi porque ela que fez a homenagem. Então, o que é descolamento de retina? A separação da retina neurosensorial do epitélio pigmentar pela presença de fluido subretiniano. São 3 tipos de descolamento de retina: o regmatogênico, o tracional e o exudativo. Os sintomas mais comuns é a baixa de visão, a leucocoria. Desses descolamentos, 50% é regmatogênico, com os sintomas mais iniciais é a fotopsia e os floaters, os flashes e as moscas volantes. E o diagnóstico é feito pelo exame de fundo de olho tranquilo, que é o OBI, pela ultrassom. E hoje a gente também está usando muito o Califórnia para fazer a retinografia panfundoscópica para fazer o diagnóstico. Então, aqui é uma foto com a roturinha típica aqui em ferradura, para atingir aqui o polo posterior. A incidência é 1 a cada 100 mil habitantes, a cada 100 mil indivíduos, e do regmatogênico, o tipo mais comum, de descolamento, como falado, sempre está associado a uma ruptura retiniana. E, através dessa ruptura retiniana, vai haver uma tração vítrea com a área de adesão, espontânea ou traumática, em algumas áreas já afiladas na periferia da retina. Então, nessas áreas que já estão um pouquinho mais afiladas, a tração, quando ocorre, pode haver um rasgo e, a partir desse rasgo, com a tração, vai haver o descolamento de retina. Então, geralmente ocorre com a cinérese do corpo vítreo, para ter líquido, para entrar o líquido dentro da rotura. Então, o vítreo tem que estar liquefeito, levando pela tração a entrada desse líquido através da rotura e, assim, o descolamento. Então, normalmente, existe uma tendência a essa rotura aparecer. 75% dessas roturas são superiores, 60% são temporal superior, 15% nasal superior, 15% temporal inferior e 10% nasal inferior. Geralmente, é interessante olhar, quando a gente vê uma rotura, a gente já fica satisfeito. O mapeamento bem feito vai atrás, que nos próximos 90 graus você vai acabar achando uma nova rotura. E é uma das causas de redescolamento você não tratar todas as roturas, como eu vou falar mais à frente. Os míopes são mais predisponentes pelo tamanho do olho, pelo estiramento da retina. Lembrando que 10%, e agora cada vez mais, nós vamos ter mais míopes aí com os tablets e com os smartphones. 40% dos descolamentos regmatogênicos são em altos míopes. Então, são espontâneos em alto míopes. Então, geralmente, quando o paciente é mais jovem e não teve trauma, a chance é grande dele ser alto míope. A degeneração em LETS, snail track, tem a atrofia coreo-retiniana difuso, buraco macular de polo posterior. Isso aí são as causas de descolamento regmatogênico em algumas degenerações. E, logicamente, a degeneração vítrea levando ao descolamento vítreo, puxando essas degenerações. Os sintomas, como já falado, 60% vêm com sintomas, fotopsias, entomopsias e os sintomas do descolamento vítreo. Após instalado o DR, quando você tem só a rotura, você tem sintomas
ópticos, né? Agora, quando você já está instalado o descolamento, já começou o descolamento ao redor da rotura, aí é possível de você ver um defeito no campo visual, né? Quanto maior o fluido subretiniano vai disseminando ali, vai aumentando esse descolamento, geralmente você vai aumentando a mancha, aumentando a perda de campo. E sempre lembrar que a perda de campo é o contrário. Então, se o paciente está com a perda de campo nasal inferior, geralmente o descolamento é temporal superior. E é interessante você puxar esse primeiro, puxar na anamnese como é que começou, e normalmente você vai descobrir onde está a rotura, porque pode vir junto com o campo inicial, você vai ver também aonde estava a roturinha ali. A perda no campo central resulta que o descolamento chegou no polo posterior e aí com prognóstico um pouco mais reservado. A retina fica com a configuração convexa, leve aparência enrugada e opaca, né, e a superfície ondula com o movimento ocular, principalmente se é um descolamento recente, né? Alguns sinais da pupila de Marcus-Gunn: a pressão reduzida, né? Geralmente tem uma diferença de pressão entre um olho e o outro. Pode ter uma iritezinha, essa poeira de tabaco perto ali da onde houve a ruptura, né? Há uma dispersão pigmentar ali e quando você faz o exame você vê o descolamento. Então nas fotos aqui você vê aonde tem a roturinha ali na foto do meio, né? Aqui na foto superior ali um descolamento já maiorzinho e embaixo o ultrassom mostrando o perfil aí do descolamento. Já no DR mais antigo, já começa a atrofiar, né, por falta ali da nutrição, a retina, né, podendo aparecer a proliferação vitro-retiniana, tanto EP quanto a fibrose subretiniana. Os cistos intrarretinianos, eles, né, mostram um descolamento mais antigo e, de vez em quando, a gente é surpreendido com a resolução, né, espontânea ali daquele descolamento, tanto cercando o descolamento, principalmente quando é inferior, com uma linha de demarcação, ou mais raramente você vê uma dispersão pigmentar mais difusa e a retina até já aplicada, levando a uma perda do campo, mas já não tendo a necessidade de uma intervenção nem com laser, nem com cirurgia. Em relação às rupturas, sem dúvida nenhuma, a ruptura em ferradura, onde você vê a tração vitreoretiniana, são as mais perigosas para levar ao descolamento de retina. O descolamento, a ruptura superior, ela tem um descolamento que geralmente vai mais rápido do que o descolamento inferior por causa da gravidade, o líquido entra, mas pela gravidade ele começa a secar para baixo, né? Se a ruptura é inferior, ela tem um pouquinho mais de dificuldade, vai entrando de maneira um pouquinho mais lenta, mas entra. E vai dependendo, vai rasgando outros lugares, e aí o descolamento vai aumentando. Geralmente isso, por ser mais lento, quando a gente vai tratar, o fluido ele é mais viscoso, dificultando também, quando é um descolamento inferior, geralmente a gente tem mais dificuldade de voltar a retina para o lugar, ou ela pelo menos é mais lenta. Quando você faz uma cria ou você faz uma faixa com cria aí, ele é mais lento, dá uma certa aflição para quem está começando aí. Acúmulo de pigmento ao redor da rotura indica que ela é mais antiga e menos, muitas vezes até a gente pode considerar ali tratada, né? O tratamento profilático que a gente faz, na minha opinião, quando é rotura com tração, na minha opinião, não é profilático, ele é já para tratar mesmo uma lesão que vai dar o descolamento. Muitas vezes a gente não percebe na hora de fazer o laser. A gente percebe que a lesão está um pouquinho elevada ali e muitas vezes a gente faz o tratamento profilático nas seguintes situações, né? Na afasia ou pseudofasia, nas lesões que a gente julgar necessário. Alguns trabalhos mostram
né, de fazer no olho contralateral, na alta miopia, história familiar. Isso é um pouco discutível, né? A gente vai depender de escola para escola. A gente tem a tendência a não fazer aqui no centro oftalmológico, mas alguns lugares fazem e tem aí um resultado interessante. Síndrome de Marfan, Stickler e Ehlers-Danlos também pode ser uma opção de você fazer um laser mais profilático aí. Como eu falei, muitas vezes no começo a gente vai e trata o descolamento. As causas principais de insucesso é quando você trata de maneira inadequada, ou seja, você faz um laser não cercando 360 graus aquela rotura, ou por causa do próprio laser, ou porque pela sequência aí da própria doença, pela progressão ali do descolamento vítreo, vai ter outras roturas em outros lugares e aí vai acabar trazendo um descolamento. Dentro das degenerações, tem algumas que precisam ser tratadas, outras não. E aí vem a questão da escola também, né? Algumas escolas, eles têm uma posição mais conservadora, tratando praticamente a rotura em ferradura, a rotura que tem atração, né? A gente tem uma tendência a tratar o LETS, outras, como eu falei atrás, mas essa degeneração microcistoide, o floco de neve, paving stones, favos de mel, lógico, drúsilo a gente não trata, né? Algumas degenerações que a gente não trata, né? Outras que a gente trata, como o LETS aqui temporal superior, mas já está pigmentado, questionável, snail track, que também pode ser questionável. O segundo descolamento mais comum é o descolamento tracional, né? Que você está vendo aí um desenho esquemático, né? Puxando, fazendo a famosa tenda aí, né? Através da cinérese vítrea aqui no centro da imagem. O mais comum de todos é o descolamento tracional no diabético. Na prematuridade é comum também ter, nos graus mais avançados. Na anemia falciforme também pode ocorrer. Trauma penetrante do segmento posterior acaba levando à proliferação vitro-retiniana, levando ao descolamento tracional. Uma complicação devastadora da retinopatia diabética proliferativa é a contração progressiva das membranas fibrovasculares sobre as áreas de adesão vitro-retiniana. Ali vai ter, né, os neovasos começam a crescer na superfície da retina, entre a retina e o vítreo, sangra, absorve, começa a aparecer as fibroses, essa ali contrai e aí começa a puxar a retina. Então, trazendo tração tangencial, antero-posterior e as pontes que a gente mostrou. Fotopsia e mosca volante geralmente não ocorrem. Ocorre a baixa de visão mesmo. Já traz a piora na visão, a perda ali de uma parte do campo, né? E não é só vai aparecer a fotopsia se por acaso a tração estiver ali muito forte e se bobear o descolamento misto que vai ter o regmatogênio junto com o tracional. A mobilidade retiniana é diferente do regmatogênio, que ao ultrassom, no regmatogênio você vê um movimento grande da retina, né, nas retinas mais recentes descoladas. Aqui não, aqui você não vê nem a movimentação muito grande da retina e nem aquele movimento característico do ultrassom, que é um movimento mais rápido do líquido subretiniano. Aqui não vai ter, porque geralmente é arcero hemorrágico, está ali há mais tempo, está ocupando todo o espaço, não tem esse movimento característico do descolamento regmatogênico. Então, aqui a gente mostra casos mais avançados de descolamento tracional de retina e retinopatia diabética. O outro descolamento, menos comum, graças a Deus, é o exudativo. Geralmente vem por causa de uma lesão, como mostrado em cima, né? Geralmente tumores, né? Ou uveites, né? Então, é uma desordem subretiniana que lesa o epitélio pigmentado. Através dessa lesão vai haver exudação.
da coroide para o espaço subretiniano. Então, as causas mais comuns são os melanomas, hemangiomas, metástases, que levam a isso, o descolamento por causa das uveites, arada, esclerite posterior, também por questões de atrogenia, neovascularização subretiniana, aí já vai ter o descolamento seroso que a gente trata aí com anti-VEGF, também a fotopsia geralmente ausente se não houver ruptura, o defeito de campo visual ela é súbita, que a partir do momento que quebra ali a barreira, né, êmato-ocular, você vai ter ali pelo epitélio pigmentar muita exudação, então acaba descolando, confundindo a gente um pouquinho de ser um regmatogênio. Você procura não ver aqui aonde está a ruptura, pode acreditar que pode não ser, aí começam outras dicas, né, do arada tem algumas dicas, do tumor você vai ver uma massa mais branquinha atrás ou mais avermelhada atrás, você fala, ó, tem alguma coisa aqui pelo campo visual, pelo ultrassom, ou até uma anjo, algumas coisas nesse sentido, vai elucidar o caso para você. Então, a retina descolada é convexa e sem rupturas, e pode ser móvel. Lisa e sem rugosidades, como é no descolamento por rotura. Né? Então, muitas vezes o descolamento ele é tão exuberante, né, numa arada, por exemplo, até mesmo no tumor, pela biomicroscopia você consegue ver ali atrás a retina já aparecendo para você ali, que é bem assustador. Então, aqui casos, né, de tumores que levam ao descolamento, você vê uma lesão nesse estilo, lobulada, uma lesão mesmo que o paciente tem ali, né, eu operei tem uma semana, um caso, um descolamento sério hemorrágico, né, que veio para mim para operar uma hemorragia vítrea, fazendo com tranquilidade o mapeamento, a gente percebeu que tinha uma hemorragia subretiniana muito grande, e aí fomos ver, era da DMRI, né, que deu provavelmente polipóide, ainda não deu para a gente fazer a endocianina, mas deve ser alguma coisa nesse estilo, mas uma hemorragia muito grande, mas que a gente esperou para operá-lo, para elucidar primeiro, com ultrassom, tudo bonitinho, para a gente poder fazer a opinião do nosso querido Fábio Nogueira aqui, que sempre dá umas dicas boas aqui para a gente. Em relação ao diagnóstico diferencial, né, tem a retinosquise. A retinosquise, geralmente, ela é fixa, temporal inferior e geralmente bilateral. Ela é mais fina, né, então vocês têm não tem ruptura, geralmente tem ruptura no folheto externo, não no folheto interno. Então, dá umas dicas aí da retinosquise. O descolamento de coroide, né, a efusão uveal, é um descolamento cílio-coroidiano, seguido de DR exudativo. E tem descolamento de coroides também, que vem de traumas, essas coisas, que pode dar acompanhado geralmente de uma pressão mais baixa e uma câmara anterior mais rasa, nos hipermétropes que ocorrem na efusão uveal, tá bom? O prognóstico vai depender se pegou a área central ou não. Sem o envolvimento, pode ficar ali um escotomazinho, mas geralmente com uma visão bem razoável, bem legal. E já vai depender do tempo que atingiu a fóvea. Né? Até 10 dias tem um prognóstico melhor. A minha sugestão é sempre, se não pegou a fóvea ou se pegou há poucos dias, operar no máximo 2 dias aí, para melhorar o prognóstico do paciente. E aí vai depender também de quanto tempo que está descolado e a altura desse descolamento e a idade do paciente também. Né? O tratamento, são vários tratamentos hoje em dia, né? Tem a retinopexia pneumática, a criopexia, a introflexão escleral e a vitrectomia, né? Que eu vou falar mais adiante. Né? Então, a pneumática, a gente até usa muito pouco, né? Quem tem bastante experiência em pneumática gosta muito dessa técnica, mas ela é restrita a descolamento superior, né? Com as roturas entre 10 e 14 horas, 11 e 13, né? Na realidade, são
não maiores que 1 hora em relação à ruptura, não distantes mais de 1 hora entre si, entre uma ruptura e outra, né? E geralmente se tiver PVR, não tentem a pneumática que não dá certo. E eu também incluiria aqui, né, questão de glaucoma severo, também evitar por causa de que pode vir aí associado a uma pressão maior no pós-operatório, mas eu também incluiria aqui um pouquinho a questão da hemorragia vítrea, que pelo menos nas minhas mãos não evolui muito bem, né, por causa justamente da vinda do PVR, quando a gente associa os dois aí, o gás com a hemorragia. Né, os gases usados, a SF6 normalmente, né, que a gente usa, né, o volume dobra após 24, 36 horas, com duração de 12 a 14 dias pelo volume que você coloca. Né, podendo ser o C3F8, dependendo do tamanho do olho, aí é só lembrar que ele quadruplica nos 3 primeiros dias lá, com duração de 4 a 6 semanas, dura menos porque você não fez a troca, acaba durando um pouco menos. Né? Quando você faz só o gás, né, muitos já com cabelos brancos gostam do CRIO, né, como eu, né, e o pessoal que tem mais paciência vai na fotocoagulação, né, de acordo com que o gás vai subindo, você vai fotocoagulando ali até chegar na ruptura e você tem uma certeza de uma ruptura boa, ou dependendo de como é que foi, como é que está o gás, você consegue até fazer uma fotocoagulação legal através dele. Né, as complicações o aumento da pressão, né, a migração do gás para o espaço subretiniano ou para a câmara anterior, dependendo de como é que está, se ele é pseudofásico ou não. Endoftalmite é raro, catarata, no caso de todos os tratamentos, é o que menos dá catarata e retinopexia pneumática. Vai ter a turvação vítrea, mas é temporária. As pregas maculares pode acontecer porque você não esticou aquela retina antes, né? Quando você faz a troca, você não deixa líquido ali na área macular, então ali você pode fazer uma pneumática mesmo com a mácula off. Então, se você faz a pneumática com a mácula off, pode acontecer uma dobrinha, né? E quando você coloca o gás, pode muitas vezes trazer novas rupturas com o estiramento ali do vítreo. E a formação de PVR, o gás, ele é passível de acontecer. Lembrando que toda vez que você coloca gás, não se pode andar de avião e avisar o paciente, né, se tem alguma viagem marcada lá para você fazer. Não fazer esse tipo de cirurgia. A introflexão escleral é ainda muito usada, amplamente usada ainda, né, alguns serviços usam bastante, né, isolado ou associado à vitrectomia posterior. Você tem que ter a paciência, né, de achar todas as rupturas e bloquear com a introflexão onde está a ruptura para você fazer, para diminuir a tração naquele lugar e, se possível, fazer a crio antes de você colocar o manchão ali, de você colocar o silicone. Este elemento introflexor modifica os vetores de força no interior do olho e propicia a retina retorna à sua posição habitual. Se tem alguma coisa puxando a retina e você vem de trás para frente, é muito fácil de vocês perceberem que a tração diminui. É só de aproximar a esclera desse rasgo, vai melhorar a tração vitro-retiniana. Né? Então, você tem que fechar as rupturas retinianas para a posição DPR, a retina neurosensorial, e fazer a solda lá com crio ou laser. Né? Pode ser o laser por SCAPS ou o laser no pós-operatório também, como na retinopexia pneumática. Então, você tem que fazer... aqui está um esqueminha de como é que você passa a faixa pelos músculos. Aqui você pode fazer... Deixa eu ver se tem um pointer aqui. Então, você passa a faixa por debaixo dos músculos e aí você pode fazer, né, um botãozinho
na esclera, que é onde você vai passar por baixo, igual o cinto mesmo na calça, ou usar o fio mesmo. Você faz um ponto em U aqui e ele vai estar prendendo a faixa aqui. Aqui, quando você quer uma introflexão escleral maior, você usa o esponjoso e aí realmente você pega a ruptura de maneira mais ampla quando a ruptura é maior. Geralmente a gente usa em pacientes mais jovens, que você não quer fazer a vitrectomia, ou uma ruptura única, alguma coisa assim. Você usa, ou em casos até ao contrário, mais complexos, onde você já fez a vitrectomia, você quer diminuir os vetores ali da tração, e aí você passa a faixa. O que tem que lembrar é avisar o paciente que vai induzir, né? Um bom cirurgião induz em torno de 2 graus de miopia, né? Então, isso ocorre mesmo, não tem jeito, você alonga o olho, então você vai levar uma miopia, dependendo de se você aperta um pouquinho mais, pode levar isquemia do segmento anterior, graças a Deus é muito raro. Esse, principalmente, o esponjoso pode levar uma pitose, celulite periorbitária, hemorragia subretiniana, quando você faz a drenagem externa. Muitos países eles evitam por causa de processos, essas coisas, porque quando faz a drenagem ali sangra, geralmente encaminha em direção à FOV. Pode ter também nessa drenagemzinha o encarceramento da retina ali, dificultando a retina permanecer aplicada. Aí já é questão de experiência, você colocar a introflexão de maneira incorreta, principalmente pelo paralaxe ali, de você achar que você está certinho na ruptura, mas ela está descolada, então quando ela vai aplicar, ela sai daquele lugar ali. Né? E a mesma coisa, introflexão de tamanho inadequado, por isso que tem várias espessuras, aí, as faixas e implantes. Né? E é comum a extrusão da faixa, né? Não é tão incomum assim, um olho fica mais irritado, dando aí uma esclerite posterior aí. Agora a gente, sem dúvida alguma, a gente passou para a vitrectomia, principalmente quando ela passou de menor gauge, né? Então as esclerotomias são de 23, 25 e 27, né? Está cada vez diminuindo mais o tamanho das esclerotomias, o tamanho do gauge, aumentando o gauge, diminuindo as esclerotomias, e ao mesmo tempo aumentando o corte cada vez mais, já tem ponteiras com 20 mil cortes hoje em dia. Então, geralmente, você faz 3 esclerotomias, né? A temporal inferior, normalmente, você coloca o soro, né? Numa delas, você coloca o vitreófico com corte e aspiração, né? Fazendo cada vez mais, você conseguindo chegar mais perto da retina, sem muito dano ali. Né? Você pode ou não, isso é uma discussão atual, de usar o perfluo, né? Isso tem congressos aí que tem os prós e os contras lá, é bem bacana. Vai depender muito da familiaridade ali de usar o perfluo, mas sempre tem algumas intercorrências aí do perfluo que a gente não gosta. O tamponamento vai depender da complexidade do caso. Quando são casos mais simples, a gente tende a usar o SF6, depois passando para o C3, que fica mais tempo. Né? Por que aqui teve uma diferença da retinopexia pneumática? Porque você fez a troca do fluido gasoso do olho inteiro. Então, você tem muito mais gás ali no olho inteiro do paciente, podendo ficar de 40 a 60 dias nos altos míopes, chegando a 60 dias. O óleo de silicone, quando a gente quer um tamponamento maior, em casos mais complexos, onde você tirou o PVR, você quer acalmar o olho ali, fica de 3 a 6 meses, podendo ficar até um pouco mais aí. Só gás no vídeo. A pergunta do Marco é de quanto de gás que a gente usa na pneumática. Vai depender do tamanho do olho. É um olho normal de 0,3 a 0,4. Mas no alto míope, muito míope, você pode colocar 0,5, 0,6, que você vai ter aí... Geralmente é SF6, porque você vai, né, duplicar ou quadruplicar. Então, o C3, geralmente, eu nunca fiz com C3. Eu sempre faço com SF6. Né? Então, as complicações mais comuns da vitrectomia é a catarata. Né? Geralmente,
90% vão desenvolver a catarata nos próximos 2 a 3 anos, você já tem que avisar, né? É muito comum você já, com a catarata, você oferecer a cirurgia já associada, né? Eu participei de uma mesma vez que o ECA falou que é iatrogenia você não tirar o cristalino numa cirurgia de descolamento de retina, né? Isso aí, cada um tem sua maneira de pensar. Nós aqui, muitas vezes, a gente faz a cirurgia de um cataratólogo, então é difícil também você fazer a cirurgia de todos, né? Então, você vai desenvolver a catarata, tem que avisar o paciente, tomar cuidado com essa diluição do gás, que ela pode elevar a pressão. O glaucoma de ângulo aberto, 10 a 20% é incidência a longo prazo. O óleo de silicone, eu gosto de dar o pontinho porque é muito chato essa complicação do óleo de silicone subconjuntival. Pode, no descolamento, principalmente quando você vai em reoperações da neovascularização do segmento anterior, né, o olho pré-atrófico, roturas retinianas intra ou no pós-operatório, descolamentos intra ou no pós-operatório, hemorragia vítrea recorrente. Muitas vezes acontece a neovascularização na própria entrada das esclerotomias. A gente tem um trabalho publicado que mostra isso, quando você usa o endoscópio de ver a neovascularização atrás da íris, na base vítrea e nas esclerotomias, a endoftalmite, a oftalmia simpática, a atrofia, a ceratopatia bolhosa, principalmente no uso em faixa, no uso de óleo de silicone, e o edema macular cistoide, como qualquer cirurgia oftalmológica, né? Então, aqui algumas das complicações. Aqui em cima, a presença do óleo de silicone emulsificado, né? Alguns pacientes somem, né? No meio aqui tem algumas bolinhas de óleo de silicone na subconjuntivais, e o olho atrófico que pode ocorrer quando você faz mais de uma cirurgia. Então, aqui uma cirurgia, né, de descolamento de retina com hemorragia vítrea, onde vocês estão vendo aí a gente um rasgo gigante, né, onde você vai se preocupar em tirar toda a base vítrea mesmo, né? Nesses casos é interessante você ser pseudofásico. Você vai injetar calmamente o perfluo, vai colocar voltar a retina, tentar acelerar para vocês aqui. Aí a retina voltou para o lugar. Aí você faz o laser de maneira um pouco mais agressiva. E aí finaliza a cirurgia. Aqui tem um caso interessante. Eu vou tentar resumir pelo probleminha técnico. É um paciente automíope, onde tinha um descolamento, baixa de visão nos 2 olhos, há 6 meses, pior no olho esquerdo. Ele chegou para a gente com 20/30 no olho, conta-dedos no outro, descolamento nos 2 olhos, sendo que era um DR nasal, a papila no olho direito, e temporal, a fóvea no olho esquerdo. Só que no olho esquerdo ele já tinha uma fibrose subretiniana, alguma membrana que tinha cicatrizado ali. Então a gente fez a avaliação do paciente, aqui a fóvea aplicada do olho direito, aqui já começando a descolar, né, na parte nasal, achamos a ruptura, né, a foto é um pouquinho, aqui a fibrose, né, no olho esquerdo, mas o descolamento já chegando. Apareceu aí o vídeo? Também no negócio? Então, aqui é uma cirurgia um pouquinho mais... um pouquinho diferente, porque a ruptura é posterior.
né? Então, você tem que fazer a troca fluido-gasosa, muitas vezes, pela própria rotura ali posterior, né? Você não tem que se preocupar em colocar perfluo, porque a rotura já é posterior. No caso, a gente quis fazer uma cirurgia já tirando o cristalino, que tinha um pouquinho de catarata aí no meio, e não consigo adiantar, né? Mas não é um vídeo muito demorado, não. Então, a gente faz a catarata normal, a gente tenta sempre no descolamento fazer, porque hoje a gente tem a tendência maior de fazer a vitrectomia ao invés da faixa. Então, a gente tenta fazer a catarata associada para poder tratar bem a base vítrea, né? Aí você faz a catarata. Algumas vezes a gente já está um pouco mais atrevido de colocar uma lente tórica, algumas vezes a gente já tem essa tendência de tentar melhorar um pouquinho a metropia. Nesse caso, tirando bem a base vítrea, né, por ser um alto míope, tem um estafiloma grande. E aí, ao invés de colocar o perfluo, a gente já vai direto para a troca fluido-gasosa. Olha lá, a troca já correndo. Aí você vai vendo o descolamento, você vai beirando ali a borda da rotura, que é difícil de ver nesses casos, principalmente com um estafiloma grande desse, uma atrofia grande desse. E é complexo o caso, porque você precisa de pigmento para você poder fazer o laser. E você não tem um pigmento muito bom ali. Está tudo atrófico. É um estafiloma cirurgia, né? Transcorreu super bonitinho, mas o paciente, na realidade, não evoluiu como a gente gostaria. Pronto. Então, aqui acabou indo para 2 vitrectomias. A acuidade visual piorou no olho que estava bom, 20/400. A retina está aplicada com óleo de silicone, né, segurando um pouquinho nesse olho direito, PVR temporal, e um glaucoma que responde a colírios. Mas o paciente vem acompanhando, deve ter uns 8 meses que eu não estou vendo, estava com uma saúde um pouco mais precária depois de um certo tempo acompanhando ele. Então, tem várias discussões que a gente pode levar, né? Qual o melhor manejo em casos que dependem de óleo de silicone, quando fazer a faca associada a descolamento, se faz, vocês viram que tinha uma membrana epiretiniana nesse caso. Você faz, ela era importante para esse caso? Na minha opinião, não, né? Mas algumas vezes sim, você precisa tirar, mesmo sabidamente um DR hematogêneo. Você já está ali, você já tira a membrana. Qual o olho? Quando é bilateral, qual olho escolher primeiro? Né? A gente tem a tendência, no caso ali, se tem uma fibrose macular, você vai tentar salvar o outro olho primeiro, mas geralmente eu faço em 48 horas, eu faço o segundo olho, dependendo de como é que estiver muito próximo de fóvea, essas coisas, até no dia seguinte a gente pode fazer. Né? Então, sempre lembrar, descolamento de retina não é um descolamento já terminando, tá, gente? Não é uma patologia que a gente muitas vezes, algumas vezes não consegue o sucesso visual. Mesmo quando a gente consegue o sucesso visual, pode ter uma distorção visual, pode ter algumas queixas do paciente. Então, é sempre muito importante você ter o consentimento do paciente, mostrando, esclarecendo todas as questões, né? Mas o principal, na minha opinião, é sempre ter uma relação médico-paciente importante, próxima do paciente, ter disponibilidade de vir, de olhá-los sempre quando tem queixa, porque realmente a gente tem algumas surpresas ruins, mas graças a Deus hoje a gente tem muita surpresa boa também. Não esquecendo, né, a homenagem à doutora Luciana, um prontuário do paciente devidamente preenchido pelo médico, né, tem que ser completo, vocês fellows, né, lembrando que vocês estão aqui, espero que para sempre, mas alguns pode ser que a gente não consiga, né, transformá-los em mineiros.
completamente. Então, vocês podem sair, deixam uma papeleta totalmente incompleta, pode trazer problema depois para a instituição e para vocês também. A gente não lembra dos pacientes 5 anos depois, 10 anos depois, tudo que aconteceu, os detalhes. Isso aqui salva vocês numa possível perda visual e, de repente, no trazer aí a questão para uma questão legal. Lembrando que a relação médico-paciente, olha, eu estou há 20 anos operando muito, graças a Deus até hoje não tive nenhum problema com o paciente, né? Eu acho que pode chegar, né? A gente pode estar falando aqui, o paciente tem entrado, mas eu acho que a relação médico-paciente é muito importante. O próximo slide vai homenagear algumas pessoas, lembrando que a Carol que foi que me ajudou, né? Mas eu permaneci com esse slide para trazer uma certa indisposição aqui dentro no nosso fellow, porque a gente agora tem fellow dos 2 anos, então aí já não é comigo, né? A indisposição fica aqui interna, é uma brincadeira aqui. Tá, já, gente? Então, estou à disposição de vocês para qualquer coisa no meu e-mail aqui. Aqui, para quem não sabe, esses são meus fellows do 2º ano. Logicamente, o Dr. Fernando ele tem uma questão mais fugaz, mas ele não aparece nas fotos, gente. É isso, ele não gosta de fotos. E os fellows do 1º ano não ainda estão querendo fazer as aulas para a gente, então por isso que a Carol os provocou, colocando só as fotos do fellow do 2º ano. E a Lu agora, preceptora aqui nossa, a Lu Paiva aqui. Então, obrigado, gente. Obrigado pelo carinho. Centro Oftalmológico de Minas Gerais, ampliando visões desde 1968.